Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos a escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Fazenda Grande. Embora virtual, embora distante, mas com muito carinho, com muito amor, com muita saudade dos irmãos, aqui estamos para realizarmos a escola dominical. Neste momento eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias no livro de Filipenses 4, versículos de 6 a 7. Vamos fazer a leitura. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa que Jesus nos dá, que a Bíblia nos traz. Não andem ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados com coisa alguma. Antes, devemos lançar nosso pedido diante de Deus, com súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o nosso coração e a nossa mente. Nos livrará de toda preocupação, de toda tristeza, de toda angústia, de toda ansiedade. Vamos confiar nessa palavra. Vamos esperar em Deus. E neste domingo nós aqui estamos no mês de setembro. Estivemos com os pastores trazendo as lições. E agora no mês de outubro foi as mulheres que trouxe as lições, pastora, professora, seminarista. E esse mês estamos de volta com os professores da escola dominical da Igreja Presbiteriana em Fazenda Grande. Eu e a presbítera Flávia aqui estamos novamente para fazer mais uma vez esse trabalho maravilhoso, esse trabalho de edificação da nossa igreja, esse trabalho que nos dá muita alegria, que mesmo assim distante a gente sente que tem aí do outro lado cada irmão assistindo, cada irmão ouvindo a EBD. Nós vemos as manifestações através dos louvores no grupo da igreja, através dos agradecimentos. Então é com grande alegria que nós estamos aqui para realizarmos mais uma EBD virtual. Quero convidar os irmãos para juntos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te louvamos, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, meu Pai. Neste domingo, Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma semana que passamos e te agradecemos por esse domingo que aqui estamos para a realização da Escola Bíblica Dominical, meu Pai. Abençoa o professor que irá trazer a lição neste momento, que vem inspirado pelo poder do Espírito Santo, Senhor, e que venha trazer ensinamentos para a edificação do teu povo, para a edificação da tua igreja por Cristo Jesus. Por quem te oro e te agradeço todas as coisas. Amém. Bem, irmãos, agora os irmãos vão ficar com o professor Paulo, que vai trazer o ensinamento deste dia. Um grande abraço e fica com Deus. Beijo para todos. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Hoje estaremos estudando na Escola Bíblica Virtual a coragem para testemunhar. Essa passagem está baseada no texto em Atos, capítulo 4, versículo 19 a 20, que diz assim: Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo, diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4, 19 a 20. Nós estamos comemorando 503 anos de Reforma Protestante. E a Reforma Protestante deixou para nós algumas coisas bastante valiosas.
Uma delas são os pilares da reforma, os 5 pilares: sola fide, sola fé, sola Escritura, somente a Escritura, sola Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, solo Deo glória, somente a Deus a glória. 503 anos de reforma protestante trouxe também algumas inquietações para a igreja que está sempre se reformando. Que tipo de igreja anseio ver? Baseada no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Gotas de Amor para a Alma, nós vamos tentar trazer algumas pistas para esse estudo de hoje, para esse diálogo. Ainda anseio ver uma igreja gloriosa, verdadeira e piedosa, que tenha palavra e poder, doutrina e vida. Ainda anseio ver aqueles que conhecem a verdade, sendo transformados por ela, a ponto de se tornarem pessoas humildes e não arrogantes. Ainda anseio ver uma igreja cujas obras provêm a sua fé e cuja fé honre ao seu Senhor. Ainda anseio ver uma igreja que pregue com fidelidade, ensine com autoridade e cante louvores a Deus com fervor. Ainda anseio ver uma igreja na qual Cristo tenha a supremacia, que as pessoas sejam verdadeiramente amadas e acolhidas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nos convida a refletirmos sobre a coragem dos discípulos de Jesus Cristo. Nesse panorama sobre a igreja primitiva, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, temos algumas percepções, observando o relato do médico Lucas, que fez uma pesquisa apurada e narrou, bem descrevendo assim: o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo e com coragem, e o apóstolo João, com o mesmo sentimento, revelam um misterioso poder que começa a operar sem ter preconceitos de pessoas. As palavras claras, precisas e contundentes eram pronunciadas por homens simples e sem instrução. O apóstolo Pedro era pescador, assim como João. Eles buscavam fazer a vontade de Deus. E quando lá em Atos capítulo 1, versículo 8, tem a descida do Espírito Santo, diz assim que Deus nos dá poder ao descer sobre a igreja, sobre nós, o Espírito Santo, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. É importante saber que, a partir daí, a igreja tomou um novo rumo, foi impulsionada. A igreja era perseguida, mas ela não se calava, ela não se prostrava, ela estava sempre avante, estava sempre no dinamismo do próprio Espírito, testemunhando sobre tudo que Deus tinha para realizar através deles, da igreja de Jesus. Prenderam Pedro e João. Por que prenderam? Porque eles tinham feito um benefício a um coxo, ao homem que estava na porta de entrada do templo, chamada Porta Formosa. E este homem entrou dando glória a Deus. Então Pedro começou a proclamar a palavra de Deus, falando sobre a ressurreição. Então os guardas do templo, por ordem dos sacerdotes,
em pleno acordo com os saduceus. Assim os discípulos de Jesus foram levados ao Sinédrio, uma espécie de Supremo Tribunal dos judeus, que é justamente essa foto aí, o Sinédrio. A pregação de Pedro sobre a ressurreição foi considerada subversiva. Por quê? Ao afirmar a ressurreição de Jesus, ele invalidou o argumento dos saduceus, que nega a ressurreição. Porém, apesar dessa oposição muito grande, né? Muitos ouviram a mensagem de Pedro, creram. Era mais de 5.000 pessoas, contando somente os homens, porque naquele período não se contava nem criança nem mulheres. Pedro, então, Pedro e João foram ameaçados, né, de serem presos pelos sacerdotes e pelos saduceus. Oportunamente, Pedro saiu para retornar à igreja e lá encontra os irmãos orando. Ouvindo isso, levantaram a voz a Deus. Então Pedro contou a narrativa de tudo o que ocorreu, né? Os homens não puderam prender nem Pedro nem João porque eles estavam ali. O próprio homem que era coxo, né, onde se realizou o benefício, e também os outros que viram a cura, né, a multidão que estava do lado de Pedro, ouvindo tudo atentamente o que Pedro narrava, o que Pedro falava. Então, ouvindo isso, levantaram a voz a Deus. A resposta dos cristãos à ameaça das autoridades foi uma oração, como adoração a Deus. Não pediram justiça ou proteção, pediram coragem para pregar o Evangelho e poder para curar enfermos e operar milagres. Ou seja, para cumprir bem sua missão como discípulos, o Espírito Santo foi derramado novamente nos crentes em Jesus que pregaram abertamente a mensagem de Deus. Notem aí, irmãos, que a preocupação dos homens que foram levados para os sinédrios, Pedro e João, foi só a preocupação de cumprir cabalmente a missão que Deus lhe teria dado, para ser pescador de homens. Assim também nós queremos e ansiamos ver uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que tenha coragem para revelar essa vontade de Deus, que fale às sociedades, fale às pessoas a respeito desse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas. Fale de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, derramando seu sangue precioso numa cruz para purificar a mim e a você. Esse Deus que não poupou esforço para cuidar de nós todo o tempo, nesse período tão difícil da pandemia, que tem se alastrado com mais de 150.000 mortes. Mas vemos aqui a proteção de Deus, o seu cuidado. Assim também Ele quer que você e eu, homens e mulheres, possam estar servindo de coração, abrindo portas para pessoas que não têm condição, atendendo ao necessitado, ao aflito, fazendo o que Jesus fez, se doando para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Você e eu
faz parte dessa missão de Deus. Se coloque na brecha, ore, esteja em oração, busque a Deus, creia. Deus vai fortalecer mais a nossa fé, vai nos dar mais entendimento, discernimento para os seus propósitos. Você e eu temos parte nessa missão. Glória a Deus, porque Ele nos chamou para essa excelente obra. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida, possa encher o seu lar de amor, de consolo, de paz, de esperança. Que o amor de Deus abunde no nosso coração e tenhamos um dia repleto de bênçãos para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe nessa caminhada cristã, a caminhada de servir a Ele, falando para as pessoas, testemunhando com coragem a respeito do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Que Ele seja o primeiro e o único na nossa vida. Deus nos abençoe ricamente. Esta é a nossa palavra de hoje. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.